Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um Momento Indústria do Sistema FIEP nesta parceria com a CBN. Nós sempre trazemos por aqui assuntos relevantes para o setor produtivo do Estado. Desta vez não é diferente, não. Neste episódio, nós vamos falar sobre como a indústria paranaense está enfrentando hoje um desafio importante: aumentar a produtividade e manter a competitividade em meio à escassez de mão de obra. E é justamente neste contexto que surge a Expo Mais Indústria. É uma feira que será realizada ainda neste ano aqui em Curitiba, com uma proposta bem diferente das tradicionais. Por isso, desta vez eu recebo aqui no estúdio da CBN Jackson Bizzi, que é vice-coordenador dentro da FIEP do Conselho de Inovação e Tecnologia para as Indústrias e está diretamente ligado com a organização do Expo Mais Indústria. Jackson, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à CBN e também ao Momento Indústria. Obrigado pela recepção novamente aí, e estamos com bastante novidade sobre a feira aí. Bom, Jackson, a gente já falou inclusive aqui sobre o Expo Mais Indústria, sobre o evento em si, mas os preparativos avançaram bastante, por sinal. O que já dá para destacar sobre essa novidade, sobre o evento que acontece aqui na capital paranaense? Então a gente já tem uma quantidade importante ali de expositores na feira. É a questão dos palestrantes também, a gente já escolheu os nomes, tá? Agora não posso divulgar ainda porque a gente está na fase Aham. de assinatura de contrato. Alguns eventos vão correr paralelamente, então a Expo Mais Indústria lá dentro, nos dias ali da feira. Então a gente já tem alguns encontros das indústrias do interior do estado, né? A gente vai fazer ali o aniversário da FIEP, nós vamos fazer a entrega da política industrial que a FIEP vem trabalhando aí junto às suas coordenadorias regionais, né, para desenvolver um plano para a indústria no estado do Paraná, Uhum. também vai ser entregue lá na feira. Então é um evento que está deixando de ser uma feira, né? Até por isso que a gente escolheu o Expo para ser um pouco mais amplo com relação a isso. E a gente trouxe, né, relembrando ali o porquê que nasceu Sim, essa sim. feira, né? Eu acho importante quando a gente estava nessa discussão da política industrial, os maiores problemas que a gente via era produtividade e falta de mão de obra. Então, a feira nasce, a Expo Mais Indústria nasce para isso, para trazer essas soluções, tanto para a falta de produtividade, quanto para a falta de empregabilidade, né, o problema de empregabilidade que a gente tem. E aí, mais para frente, a gente vai falando ali das soluções que a gente vai trazer. Exatamente. Lembrando que está marcada para agosto, não é isso? Isso, 25 a 27 de agosto, lá no Expo Trade A Pinhais. gente daqui a pouco vai falar mais sobre onde vai ser, como vai funcionar, quem vai poder participar, mas assim a gente já coloca aqui para você anotar, deixar na tua agenda. Bom, Isso. Jackson, você comentou aqui sobre alguns dos desafios, e quando a gente fala em soluções, do que a gente exatamente está falando, né? Que tipo de tecnologia, por exemplo, o empresário vai poder encontrar na feira? Então, não vai poder deixar de falar de inteligência artificial, né, porque é Sim. o assunto do momento aí há alguns anos já. Agora o pessoal está conseguindo entender o que que pode ser aplicado ou não, para os processos e para a indústria em geral. A questão de automação, né, a gente está trazendo algumas empresas com relação à automação, a impressão 3D, né, Uhum. desenvolvimento de novos projetos, a facilidade que isso traz para você fazer protótipo. Então esse ganho de tempo também é importante. Na gestão, dados, né, assim, como trabalhar com os dados, softwares e É. afins, que isso faz com que você tome a decisão mais rápido. Então a gente está fazendo isso. E a nossa grande dificuldade, entre aspas, da Expo Mais Indústria é que a gente não quer ser qualquer feira, né? A gente quer ser uma feira que tenha curadoria dos expositores. Então não é qualquer expositor que fala: "Ah, eu quero expor", né? Vários ficaram pelo caminho aí que a gente falou: "Não é o que a gente quer lá dentro". Então, por ser um evento da FIEP, a gente ter essa condição de poder escolher, a gente está trazendo uma curadoria bem, cuidadosa aí para ter o melhor possível aí para as empresas, para as indústrias.
Ah, é muito bom, porque assim a gente vai se programando e conhecendo um pouquinho mais. Nós falamos, inclusive, no início deste episódio sobre mão de obra. A questão da mão de obra é um dos principais gargalos realmente hoje, é uma questão importantíssima. E como a feira vai, no final das contas, abordar esse tema? Porque é uma grande, gera já, né? Uma grande expectativa para os industriais, Jackson. É, a gente tem, né, eu participei de um curso ano passado lá no MIT, lá que a gente foi pela FIEP, Hã, né, e a grande discussão lá era não assustar o trabalhador quando você vem com tecnologia, né. Como que você faz com que a equipe entenda que aquilo é para potencializar a equipe que já está na indústria e sim, não substituir. Eu acho que isso é um caminho importante para o empresário não criar uma resistência dentro da própria empresa para as sim, tecnologias, né. Então acho que esse é um detalhe importante quando a gente vai trazer, né. A questão de melhorar o trabalho do trabalhador, então, quando a gente vai falar ali de processos repetitivos e tal, então ter uma automação e a gente usar aquele trabalhador para outras funções que mais estratégicas dentro da indústria. Então não é para substituir, é para potencializar quem já está na indústria, porque a gente não tem conseguido atrair ou ter, né, mais, ampliar muito a questão do trabalhador, do colaborador dentro das indústrias, né. Hoje, conforme a gente vem passando, cada vez menos pessoas é. têm tido esse interesse em geral, né, eu acredito, e aí a gente tem que potencializar quem está ali e valorizar quem está dentro da indústria já. Falando sobre isso, mas falando também sobre investimentos. Como viabilizar, aliás, esses investimentos? Uhum. Especialmente aí num cenário econômico mais desafiador, são várias as questões, não só neste ano, mas que já vem há algum tempo e que as projeções indicam também de desafio. Como viabilizar tudo isso nesse cenário, Jackson? Então, né, a gente tem uma questão dos juros altos, né, Sim, assim, sim. então isso atrapalha muito a questão do investimento quando a gente pensa como indústria, né. Eu como industrial tô buscando dinheiro agora para poder fazer alguns investimentos e tá inviável praticamente. Então o que que a gente tem buscado, né, buscado trazer o tanto os bancos, né, que representam alguns tipos de financiamento BRDE, Finep, que tem, custos mais atrativos para a indústria, principalmente quando você está falando de investimento em inovação. Então Sim. a gente tem que tá trabalhando com esses parceiros para eles estarem lá. Então a gente já tem alguns confirmados, o Sicoob, o BRDE, a gente está trabalhando com a Finep também, quase certo que vão estar lá. Então esse dinheiro mais barato, apesar de não ser o mundo ideal, ele vai estar lá, né, a gente vai conseguir levar. Então e lá também vão estar as empresas, né, que têm essa solução e a potencialidade de trazer, de oferecer ou, viabilizar o maquinário para a inovação, porque tem maquinários que não são de inovação, o juro é mais caro, e tem alguns que são de inovação e tecnologia que a gente consegue trabalhar, a gente tem cuidado disso também, né. Bom, vamos partir aqui para aquele detalhe importante para o industrial que nos ouve, para o empresário que nos ouve, para os interessados também, que é a participação. Quem pode participar da Expo Mais Indústria? Então, ela é focada em indústrias, né, para indústrias, Uhum. é uma feira para a indústria, a gente lá na FIEP fala, não é uma feira de indústria, é uma feira para a Para. indústria, né, então, a gente tem trabalhado muito para trazer, então a gente tem várias caravanas, a gente fechou uma parceria com o Sebrae agora também, para atrair caravanas do interior, para que possam ver, né, essa tecnologia, essa coisa aplicada mesmo, né, na realidade. A gente vai trazer, a gente fechou uma parceria com a Abimac, que é a Associação das Empresas de Máquinas e Das máquinas, Equipamentos, né, das exato. indústrias de máquinas e equipamentos, tem um desconto especial para quem quer expor lá as máquinas, os equipamentos, né, de 50% no piso lá, para No comprar o espaço piso, da no feira espaço mesmo. da feira. Então Uhum. a gente fechou, isso também trouxe um ganho para a gente na divulgação para as empresas expositoras. E é para gestores, para decisores, para que tenha essa visão do que é possível. Lá também a gente está trabalhando para ter uma espécie de ciclo da indústria 1.0 até a 5.0, porque o industrial às vezes fala: "Pô, indústria 4.0, o que que é? Eu não sei". E ele vai entender o porquê que teve a evolução da 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0, o que que isso quer dizer. Ele vai conseguir se enxergar e fazer o planejamento de como evoluir para chegar aí na melhor produtividade possível, né. Jackson, um detalhe importante.
você falou sobre justamente os detalhes, os benefícios para quem quiser expor, né? E é para a indústria. Ainda dá tempo para quem quiser, inclusive, participar como expositor? Sim, sim, a gente tem É. ali um tempo até final de maio para quem quiser, expor, poder Uhum. entrar, né. Então a gente está usando um espaço lá da Expotrade e a gente pode inclusive expandir, se for o caso, se alguém quiser entrar ainda na feira. E quem quiser pode entrar no nosso site, né, é Tá. o www.expomaisindustria.com.br ou entrar em algum Instagram da FIEP ou do próprio Expo Mais Indústria e entrar em Sim. contato pelo WhatsApp lá que o pessoal dá o caminho ali para poder participar. É uma boa dica também essa, hein? Essa dos canais oficiais da FIEP. Aliás, por meio deles é possível fazer também inscrição? Ou ainda quando abrirem inscrições, vai ser por meio desse canal, Jackson? Sim, sim, já estão abertas, né, as Tá. inscrições para o participante, mas a gente vai fazer um trabalho ali a partir de meados de abril e maio para poder fazer essa divulgação focado daí mais, né, esse é o primeiro passo que a gente está dando vindo aqui, mas focado mais daí nos participantes, né. Por enquanto a gente estava trabalhando para estruturar a feira, organizar ela e agora a gente começa a pôr um pouco a cara para fora aí, vamos dizer. Bom, a gente aqui deixa o recado, Expo Mais Indústria é a sua possibilidade de acompanhar essas inovações, soluções, trocar muita ideia, trocar informação, ver justamente o que está sendo colocado para esses grandes desafios da indústria. Indústria paranaense é o foco, lógico, mas a indústria como geral. Então fica essa dica e até agosto a gente vai reforçando por aqui mais sobre inscrições e sobre como você pode participar. Jackson, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui num episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela acolhida. Mais uma vez, então, aqui Jackson Bizzi, que faz parte, então, do Conselho de Tecnologia e Inovação para as Indústrias. Esse conselho faz parte, como outros, do Sistema FIEP e, além disso, sobre a Expo Mais Indústria, ele está diretamente ligado na organização, é a pessoa certa para te contar por aqui sobre o que vai ser colocado, as inovações, e a gente vai atualizando também. Então, mais do que uma feira, a Expo Mais Indústria se propõe a ser um espaço de soluções para desafios reais. Essa é a grande questão, os desafios reais da indústria. Então, voltamos, sim, como prometido, falar sobre o tema nas próximas edições do Momento Indústria. E obrigada mais uma vez pela companhia neste episódio. Até o próximo.